Primeira coisa, você precisa ter claro qual é o teu nicho. Wendel, o que significa nicho? Nicho é assunto, sobre o que você fala. Você tem que ter isso muito claro. Você tem que parar para pensar e definir isso muito claramente. Qual é o teu nicho? O meu nicho é desenvolvimento humano. Meu nicho é desenvolvimento humano. Então eu trato tudo que está ligado a desenvolvimento humano. Eu tenho um leque muito grande, isso não é recomendável. É muito melhor quando você começa com um leque muito mais estreito. Hoje eu tenho um leque grande porque eu tenho literalmente centenas de milhares de alunos. Eu tenho 16 anos na estrada. Mas quando você começa, tem que ter um único assunto, um assunto muito nichado, muito focado e muito claro. Talvez a gestão do tempo e produtividade. Talvez gestão do tempo e produtividade para mulheres, que tem nuances de diferença, ou para gerentes, tem nuances de diferença. Qual é o teu assunto? Você precisa ter claro qual é o teu assunto. Porque sem essa clareza, você vai atirar para todos os lados, e atirando para todos os lados vai ser complicado. Ah, Wendel, mas você parece que você atira para todos os lados, mas você não sou eu. Lá no começo eu tinha um assunto muito claro, eu rentabilizei com um assunto muito claro. Wendel, qual era o assunto que você mais falava lá no começo, quando você começou? Gestão do tempo, foco e produtividade. Era o assunto que mudou minha vida, era o assunto que me salvou pessoalmente. Então eu falava exatamente disso. Depois eu fui vendo que eu queria usar a gestão do tempo para poder melhorar a qualidade de vida como um todo. E eu fui cada vez mais abrindo esse leque. Mas eu demorei para abrir esse leque uma década. Uma década para abrir esse leque. Então você tem que ter um nicho, um assunto. Então nicho significa o quê? O assunto que você fala. Não fica muito assim, mas será que eu falo de a saúde com foco em alta performance? Não, qual é o seu assunto? Você quer falar sobre o quê? Qual é o seu assunto? Isso tem que estar muito claro para você. Porque quando você sabe qual é o teu assunto, você começa a saber quais são as nuances daquele assunto. Quais são os assuntos que circundam o seu assunto principal. Quais são os planetas que circundam esse sol que é o seu assunto. E aí você vai ter, e você tem que fazer isso no papel, tem que anotar quais são esses assuntos. Porque aí você começa a ter mais criatividade para poder fazer conteúdos. E não espere que essa certeza venha absoluta logo no começo. Já te digo, essa certeza não virá absoluta logo no começo. Você vai precisar fazer, testar, sentir, testar, fazer, testar. Você tem que estar em movimento. Se você não estiver em movimento, não existe futuro. Você tem que estar em movimento, porque só quando eu estou em movimento que eu consigo fazer ajustes. Eu não consigo fazer ajuste num carro que está parado. Eu não consigo fazer ajustes na minha postura ao dirigir, ao pilotar um carro, se o carro está na garagem. Eu tenho que sair com o carro, mesmo pilotando mal. Então eu tenho que estar fazendo coisas para que eu possa ajustar e melhorar. Então, em relação ao seu nicho, ao seu assunto, você tem que estar fazendo algo. Wendel, fazendo o quê? Você tem que estar produzindo conteúdo. Esse é o próximo tópico aqui. Você tem que estar produzindo conteúdo. Wendel, por que produzir conteúdo é tão importante? Por que você bate nessa tecla? Porque é Katso. Produzir conteúdo é fazer o que está dentro de você, no teu coração, na tua alma, na tua mente, ir em doses homeopáticas para o seu futuro cliente saber que você é bom. Para o seu futuro cliente saber que você resolve um problema que ele nem sabia que esse problema existia na vida dele. É o que a gente chama de criar consciência naquele ser humano. Muitas pessoas não sabem que tem determinado problema na vida porque elas convivem com aquele problema há tanto tempo. Quando essas pessoas veem um conteúdo seu, um post com textão escrito, um carrossel com várias imagens no Instagram, quando você posta várias fotos no Instagram juntas assim, né, várias imagenzinhas com textos, quando você tem um Reels, quando você faz uma live, aquilo aumenta o nível de consciência, a pessoa começa, cacete, eu tenho um problema, caramba, eu tenho um problema. Então muitos de vocês estão assim, eu não tô afim de fazer conteúdo, não tô afim de pensar no meu nicho, mas eu quero ganhar dinheiro. Isso é uma desgraça, você tem que fazer dinheiro. E exige esse esforço de você produzir conteúdo, porque o conteúdo faz inúmeras coisas. A produção de conteúdo, todo santo dia, faz com que as pessoas considerem você uma solução para o problema que elas têm. Faz as pessoas saberem que elas têm um problema, porque a maior parte das pessoas não tem consciência de que tem um problema. Faz as pessoas criarem senso de urgência, porque elas veem o seu conteúdo e veem o quanto aquele seu conteúdo resolve uma dor, que elas estão tendo aquela dor, ela fala, cara, se de graça é isso, se de graça eu já estou aprendendo isso, imagina o pago. O conteúdo gera isso.
Só que se você não produz conteúdo e você quer pular para as próximas etapas, que é, por exemplo, fazer oferta, vender e lançar alguma coisa, simplesmente não vai funcionar. Então, produção de conteúdo gera um imã. As pessoas colam em você quando você produz um conteúdo. E eu estou dizendo o seguinte, é produzir um conteúdo, eu nem estou usando o termo que deveria vir depois, que é um conteúdo muito bom, tá? O conteúdo muito bom não tem que vir agora, tem que vir alguma porra de um conteúdo. Se você não tiver nenhum conteúdo, não terá um conteúdo bom lá na frente. Os meus primeiros conteúdos lá atrás eram muito ruins, mas era o que eu conseguia produzir. Ah, Wendel, mas eu queria produzir uma coisa como você. Impossível, meu amigo, não dá pra você fazer isso agora. Você vai produzir um conteúdo talvez igual ou melhor que o meu daqui 1, 2 ou 3 anos. Você tem que fazer um conteúdo ruim pra começar. Ah, mas eu quero correr igual o Usain Bolt. Não, você tem que começar dando a volta na quadra, quase morrendo, porque você é sedentário. É assim que você começa. E aí, talvez daqui a alguns anos você esteja batendo o Usain Bolt na corrida nos 100 metros rasos. Mas você tem que começar. E aí a produção de conteúdo é crucial para isso.